quero saudá-lo em nome de Jesus, com a graça, com a paz, com a misericórdia, com o amor, as doces consolações do Espírito de Deus. Quero lhe dar boas-vindas nesta hora de celebração, nesta hora de oração, nesta hora de reflexão bíblica, nesta hora de fé. Absolutamente certo de que, através da unidade da igreja, em nome de Jesus, o Espírito Santo se manifesta. A palavra diz que Deus se faz presente, Ele se manifesta no meio do seu povo para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Então esse culto, esta live é da igreja Missão, em Cristo Vive Missão. Somos no ministério com sede aqui na Tijuca, da Rua General Roca 340, e também sede em Itaipu, na Rua Francisco Cruz Nunes, onde em breve nós estaremos inaugurando aquela casa para adorar a Deus e celebrar o seu santo e o seu precioso nome para a glória do Senhor. Olha, daqui a pouco nós vamos orar a Deus. Nós temos aí a nossa lista de oração, pedidos, nomes, famílias representadas, questões cruciais, questões de saúde, questões de trabalho, de finanças, de emprego, causas na justiça, milagres, intervenção, que pessoas precisam da intervenção de um milagre, de um sinal em Cristo Jesus. E nós cremos neste sinal para o louvor e para a glória de Cristo Jesus. Pois bem, vamos prosseguir. Nós estamos aí com o tempo sempre enxuto, nós não queremos ultrapassar, por isso vamos remir o tempo para a glória do Senhor. Eu quero dizer a você, amado, que Deus, a sua palavra diz, a palavra de Deus diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, disse o Senhor Jesus. Então, para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar revestidos do poder. Ou seja, o revestimento do poder, ele precede qualquer ação. Então, nós precisamos rogar por isso. E é importante você saber que os discípulos de Jesus, nesse contexto, sofreram muitos fracassos na vida espiritual em Jerusalém. Eles fugiram, inclusive, 2 discípulos fugiram, os outros tantos estavam escondidos, amedrontados. Mas ali naquele palco de fracasso, o Senhor Jesus os restaurou. Então, amado, exatamente na área que você fracassou, na área que você tem fracassado, eu quero declarar que seja o palco da sua restauração, o palco da sua vitória, do revestimento do poder de Deus na sua vida, e que você busque isto em Cristo Jesus de forma perseverante, porque Jesus disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles lá permaneceram e permaneceram ativamente em oração. Então nós precisamos perseverar. Persevera, amado, persevera, amada, em oração, em fé, orando sobre essa causa que tem sido motivo de vergonha, de fracasso, perseverando sobre as limitações que você tem vivenciado, tem enfrentado. São limitações físicas, limitações de saúde, limitações financeiras, diversas áreas da vida. Ore, persevere. O palco do fracasso há de ser o palco da restauração, através da oração perseverante, em o nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, uma grande expectativa. Certamente grandes coisas acontecerão quando somos revestidos pelo poder de Deus. O Senhor nos usa grandemente. Eu creio que o Senhor vai usar a minha vida e a tua vida para uma obra grande, uma obra maravilhosa, uma obra tremenda. Nós vamos levar o Evangelho de Cristo às nações. Nós vamos levar a palavra de Cristo, o Evangelho libertador, a milhares de famílias
pessoas necessitadas, carentes de Deus, carentes de uma palavra verdadeira, nutrida pela verdade da graça de Deus, nutrida pelo poder do Espírito Santo. Esse é o objetivo das nossas vidas, esse é o objetivo da minha vida, do meu ministério. Para isso eu nasci, para isso nós nascemos, sobretudo para proclamar a glória de Deus, para adorar o Senhor, para levar o Evangelho. Então, estejamos unidos nesse propósito em nome de Jesus. Vamos refletir agora, temos aí alguns minutos importantes para reflexionar, para nos colocar sobre a palavra de Deus, para então, a orarmos uns pelos outros, façamos com as bases da palavra, com os fundamentos da palavra de Deus, fundamentos de uma oração bíblica, em nome de Jesus. Então vamos falar sobre dependência do Senhor pela fé e pela oração. O que é que isso traz? Depender de Deus pela fé e pela oração traz o quê? Traz livramento ao homem e a Deus exaltação. Creia nisso, amado. Deus será glorificado através do livramento que Ele vai te dar. Deus será glorificado através da porta que Ele vai te abrir. Deus será glorificado através do milagre que Ele vai operar na sua vida. Creia nisto. Vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Eu creio nesta palavra em nome de Jesus. Senhor eterno e amado Pai, nós estamos absolutamente rendidos à Tua palavra, atentos à Tua voz, queremos ouvir a Tua pregação, a Tua palavra, a Tua mensagem, queremos incuti-la em nossos corações, em nossa mente, para meditarmos nos pensamentos do Teu coração e assim possamos viver a Tua obra em nossas vidas. Ó Pai, acalma agora os corações, tranquiliza agora, Senhor, aquele coração ansioso, aquele coração preocupado. Tranquiliza agora, Pai, que o refrigério do Espírito trabalhe guardando as mentes e corações, para que possamos absorver o estudo da palavra, a mensagem bíblica, e então orarmos com confiança, orarmos na dependência do Senhor pela fé. Em nome de Jesus, e o povo amado de Deus concorda em oração com amém, amém e amém. Família amada, povo santo, povo de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A situação do povo de Israel, aqui no contexto da Bíblia, do texto bíblico que estamos lendo, era uma situação de guerra, não muito diferente do que o mundo vive hoje, com guerra em Rússia, Ucrânia, com rumores de guerra em China, Taiwan, problemas de toda sorte, toda natureza em volta do mundo, fome, problemas de ideologia, políticos, econômicos, ou seja, há uma guerra generalizada. E aqui era o contexto muito difícil para o povo. Eles estavam diante da maior potência até então, que eram os filisteus. Não havia, a palavra diz que não havia ferreiros em Israel. Toda a metalurgia da época
pertencia aos filisteus. E os filisteus não queriam que o povo de Israel fizesse espadas, nem fizesse lanças. Eles eram os donos da metalurgia, não iriam permitir que um povo adverso a eles fizessem armas. Portanto, o povo de Israel estava mal equipado, estava mal aparelhado para a batalha. Os paramentos, não tinha paramentos para aquela batalha. A situação era dificílima, a crise era grandiosa, a desigualdade era absurda. Era um quadro que precisava da intervenção de Deus, precisava dos sinais de Deus. Veja no capítulo 13, versículo 16, esse é o pano de fundo do texto. Ele diz que Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Oron, e a terceira o caminho do cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ou seja, eles estavam cercados por inimigos. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo, para amolar os fios das relhas. Olha como era caro a cobrança. E das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar os machados e agrilhados, ou seja, instrumentos de agricultura, as ferramentas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo, somente com Saul e com Jonatas. Só Saul e Jonatas que tinham espada, mais ninguém. E diz que saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Então você imagina a potência diabólica, a potência de Satanás, do inimigo, toda bem aparelhada, toda bem equipada, e somente 2 pessoas com espada do lado do povo de Deus. Que crise terrível! Então, dentro desse contexto de extrema desigualdade, de crise, eu quero lhes dizer, amado, que é nesse contexto que a terra está fértil para a oração e a ação da fé, para a dependência absoluta da oração e da ação da fé. Foi assim que Jonatas, pela intimidade que tinha com Deus e encorajado pela capacidade que Deus tinha de livrar o seu povo, ele tomou a iniciativa e desencadeou a batalha. Esse homem viu um quadro terrível, povo de Israel escondido em cavernas. Você imagina lá, amado, os sonhos, os desejos de uma nação livre, de um povo forte, de um povo abundante, tudo isso entulhado dentro das cavernas. Os sonhos escondidos, a vida encavernada, amado. Olha, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai arrancar das cavernas aí os sonhos que estão morrendo, a vida que está morrendo, porque Deus tem poder de livrar e de salvar o seu povo. E nós precisamos, nesse contexto terrível, aprender a depender do Senhor em oração e a manifestar a fé. Então veja aqui no capítulo 14, versículo 1, depois versículo 4. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Este homem era corajoso, ele sabia em quem ele acreditava. Versículo 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma montanha íngreme, do outro uma outra montanha. Uma delas se erguia ao norte, em Micmas, a outra ao sul,
seja, era montanha de todo lado, era inimigo por todo lado. Disse Jonatas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Olha, amado, eu declaro que Deus levante pessoas do seu lado, que digam o que esse escudeiro disse para Jonatas. Jonatas, a tua disposição é a minha disposição. O que Deus está respondendo às tuas orações, o que Deus está movendo no teu coração, vai ser também a minha vida, o objetivo da minha vida. Eu estou contigo, vamos lá, vamos adiante. E aí disse Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a ver para eles. Se eles nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se eles disserem: subi até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto servirá de sinal. Amados, este homem tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele estabeleceu um objetivo. Se isto aqui acontecer, é um sinal de Deus, nós vamos adiante, Deus está dando a resposta. Eu tanto orei, e queria saber, e queria um sinal, e Deus hoje está usando o pastor para dizer: eu estou no controle, eu vou fazer uma obra na tua vida, eu vou te usar grandemente, eu vou te dar um grande livramento, eu vou te dar uma grande vitória, eu vou derramar uma chuva grandiosa. Ou seja, esse homem não estava, você sabe, uma vida espiritual morna, ele tinha intimidade com Deus. Ele disse: olha, se Deus nos der essa indicação, é porque Ele nos entregou os filisteus em nossas mãos. Por outro lado, a inércia e a irreverência quanto ao sagrado por parte de Saul, que era o rei, que também tinha uma espada na mão. Mas não adianta ter uma espada na mão e ser irreverente quanto ao sagrado. Não adianta ter a espada na mão e não ser dependente do Senhor. Não adianta ter a espada na mão e não ter uma vida de oração e de fé, que era a história de Saul. Então Saul é um contraste com Jonatas, porque Saul era irreverente, Saul não tinha dependência de Deus, mas Jonatas obedecia a Deus, vivia, estava em oração e estava aguardando a iniciativa, o sinal de Deus para tomar a iniciativa da batalha. Note que no contexto do versículo 1 ao 23, que é o texto que eu enviei para a igreja ler com antecedência, você deve ter percebido que Saul desiste de levar a arca do Senhor. Ele desiste de levar a arca. Ou seja, a arca era o sinal da presença de Deus. Ele desistiu. Não, a arca vem, a arca lá, a arca aqui, a arca lá, não tem problema, deixa a arca para lá. Você veja, amado, outra questão do texto é que quem levava a estola sacerdotal, a estola sacerdotal era conhecida como o peitoral do juízo, porque tinha lá o urim e o tumim, que era uma maneira de se consultar a Deus, era a maneira de se ter a indicação de Deus. Quem levava a estola sacerdotal sob o comando de Saul era nada mais, nada menos que Aías, que era da família de Eli. Ou seja, pessoas que eram infiéis a Deus, infiéis, eram irreverentes, já haviam sido rejeitados pelo Senhor. Isso está lá no versículo 3. Ou seja, Saul entregou a responsabilidade da estola sacerdotal nas mãos de um homem infiel, nas mãos de um homem incapacitado, nas mãos de um homem que não tinha temor e reverência a Deus. Esse era o trato que Saul dispensava para as coisas de Deus. Ele não vivia na dependência de Deus. A maneira que ele conduzia as coisas era visivelmente
a parte da vontade do Senhor, ele tratava tanto a arca de Deus quanto a estola sacerdotal com desprezo, como se fosse algo trivial, como se não fosse fundamental na vida ter a presença de Deus e a direção do Senhor para conduzir as coisas. Então, amados, a ideia central desse texto é que a dependência do Senhor pela oração e a fé no grande poder de Deus em livrar e abençoar o seu povo são agentes para a intervenção salvadora. São catalisadores, são substâncias espirituais que causam a intervenção salvadora de Deus. Quando você vive na dependência do Senhor em oração, quando você manifesta fé, confiança, você tem lá a espada na mão, mas você sabe que aquela espada por si só não vai te livrar. Jonatas falou: precisamos do sinal do Senhor, precisamos que o Senhor nos responda, precisamos que o Senhor nos indique, precisamos que o Senhor nos mostre que Ele entregou os filisteus em nossas mãos. A espada está aqui, mas nós só vamos avançar se o Senhor nos der o sinal. Então esse homem dependia de Deus. E se você depois abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 6, você vai ver que de fato, vamos rapidamente, vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículos 6 a 10, olha lá: de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Veja, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas de Isaac e Jacó, herdeiros da minha promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Amado, quando você vive pela fé, na dependência de Deus, em espírito de oração, como Jonatas, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como toda a galeria da fé que está aqui no capítulo 11, você precisa saber que Deus é o arquiteto e o edificador, amado. Deus é o arquiteto e edificador. Eles estavam aguardando a manifestação, a operação da cidade onde Deus é o arquiteto e o edificador. Se você tem a espada na mão como Saul, mas não depende de Deus, você está erguendo a tua casa com a tua sabedoria, com o teu achismo, com a tua lógica, com o teu pragmatismo, com os teus esquemas, com os teus joguinhos humanos, com a tua sabedoria humana. E isso, amado, vai te levar à queda. E isso, amado, vai te mostrar que não é algo de Deus na sua vida. Agora, se você tem a espada na mão e você vive em oração, na dependência de Deus, e tens fé que Deus pode te livrar e te dar grandes vitórias, mesmo diante de grandes desigualdades, então você precisa saber que Deus é o arquiteto e é o edificador. É Deus quem vai trabalhar nesta área difícil. É Deus quem vai se levantar, que diz que quando eles foram contra os filisteus, diz que veio um grande ruído, veio um grande terror sobre os filisteus, que eles ficaram aterrados. Olha lá, versículo 15: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Está lá no versículo 15, aleluia. Amado, Deus estremeceu o campo do inimigo, e tudo passou a ser um terror de Deus. Então note aqui, amados,
Assim como os egípcios, outrora, no Mar Vermelho, vieram com carros de guerra, muitos carros de guerra, assim também os filisteus vieram contra Israel e contra Jonatas com carros de guerra. Assim como os midianitas em Gideão, os filisteus também eram tão numerosos como a areia do mar. Então, se você ver lá no versículo 5 e 6 do capítulo 13, o texto estabelece esses paralelismos. Da mesma forma como o inimigo se levantou lá atrás, ele se levantou naquele momento. Mas da mesma forma que Deus deu o livramento lá atrás, Deus também estava dando o livramento a Jonatas naquele momento. Ou seja, era inegável que era o livramento do Senhor. Era inegável que era a mão de Deus que estava operando. Então, amado, note uma coisa, que até aqui, até esse texto, desde lá do início em Samuel, o motivo das orações dos israelitas era por um rei. Eles queriam um rei, como as outras nações, que lhes desse segurança contra os inimigos. Mas quando o cerco apertou, quando o problema veio, quem deu a vitória não foi o rei que eles pediram. Quem deu a vitória foi o Senhor. Olha lá o capítulo 14, versículo 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. Aleluia! Assim livrou o Senhor. Então, amado, eu preciso chegar à conclusão para lhe dizer, amado, que Deus está agindo. Você que está aí orando por um livramento, você que está confiando em carros e cavalos, você que está cheio de estratégias humanas, você tem a espada na mão, mas você está cheio de estratégias humanas, apenas pragmatismos, cheio de vozes contrárias na cabeça, cheio de ti e blá blá blá, dando ouvidos às vozes dos filisteus, e os filisteus estão lá ameaçando os donos da metalurgia, os donos da tecnologia, os donos de todos os recursos, ameaçando o povo de Deus, ameaçando a obra do Senhor. Amado, não dê ouvidos à voz dos filisteus, não dê ouvidos à voz daqueles que se levantam contra a obra de Deus na sua vida, na casa do Senhor, porque Deus está querendo usar a igreja no mundo para fazer uma grande obra. Não se intimide diante do exército inimigo. Diz que os israelitas estavam escondidos em cavernas, mas Jonatas tinha a espada na mão, e acima da espada na mão, ele tinha dependência da oração e uma fé inabalável, que Deus era poderoso para livrar e abençoar o seu povo. Então, ovelhinha amada, no contexto próximo desse capítulo, você vai ver, e você pode aprender. O que você pode aprender, amado? Com uma vida que depende do Senhor, em oração e em fé, que Deus pode livrar, você pode aprender como é que uma vida que se coloca nas mãos de Deus é um pré-requisito para a sua intervenção. Jonatas vivia na dependência da oração. Jonatas tinha uma fé inabalável que Deus poderia livrar. Desta forma, ele se colocou nas mãos do Senhor. Desta forma, ele disse: Senhor, eu tenho a espada na mão, mas quem tem a obra é tua. Quem tem a palavra é o Senhor. Quem tem a obra és tu. Quem pode livrar és tu. Ele se colocou nas mãos do Senhor. Então nós vemos ali, amado, o exemplo de Jonatas desta forma, assim como vemos no capítulo 7, que o povo foi chamado ao arrependimento. Ele disse: se é de todo o coração que vocês estão arrependidos, Deus irá livrá-los. No capítulo 11, a Bíblia ressalta a capacitação divina, diz que o Senhor se apossou do seu rei ungido e deu o livramento para o seu povo. Ou seja, amado, esse é o contexto próximo que está mostrando que é do Senhor que vem o livramento. Você precisa de arrependimento, você precisa de colocar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço
a minha arrogância, eu reconheço a minha soberba, eu reconheço a minha carnalidade, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço os meus déficits, eu coloco a minha fraqueza diante do Senhor. Segundo, eu preciso da tua capacitação. Não basta a espada humana nas minhas mãos, eu preciso da tua capacitação. Eu preciso depender do Senhor em vida de oração e em vida de fé. E então, amado, o Senhor dará sinais, o Senhor abrirá portas, o Senhor dará certamente grandes livramentos, porque afinal o Senhor é fiel, amado. O Senhor é fiel, o Senhor não abandona o seu povo, o Senhor não desampara a sua igreja. Ele livrou a Jonatas, ele livrou a Israel, ele livrou a Abraão, ele livrou a todos que o serviram, amados, para que a obra do Senhor continuasse. Muitos deles deram a vida. A galeria da fé mostra isso. Muitos deles deram a vida pela obra do Senhor, mas o Senhor foi engrandecido e a obra de Deus jamais parou, amado. Por isso estamos hoje aqui, século 21, para dizer que o Senhor que operou grandes livramentos e vitórias para que a sua obra continuasse, é o Deus que também usará a sua igreja hoje. Mas nós precisamos, como Jonatas, não apenas confiar na espada que temos em mãos, mas nós precisamos da oração e da fé. E assim o Senhor colocará os filisteus em nossas mãos. Eu creio, amados, que toda a fragilidade financeira que nós temos, todas as limitações, você pode estar vivendo hoje fragilidades e limitações muito grandes, seja financeira ou também física, saúde. Eu creio, amado, isso tudo Deus colocará nas tuas mãos e você será grandemente usado por Deus, porque Deus tem trabalhado no teu coração para que você seja humilde, para que você seja humilde, e assim eu creio, grandes obras, grandes livramentos, grandes vitórias virão da parte do Senhor. Então, dependa do Senhor em oração e viva pela fé no grande livramento, no poder que Deus tem de dar grandes livramentos e abençoar o seu povo, mesmo que a situação seja difícil, como era para Jonatas. Estava lá diante da maior potência dos filisteus e o seu povo desarmado, sem recursos, sem estrutura, e ele apenas com a espada na mão. Mas o Senhor livra com muitos, o Senhor livra com poucos. Eu declaro uma grande vitória para o povo de Deus em nome de Jesus, amém? Então aí está a nossa lista de oração, por favor. Dê um print aí na tela se você não tem a lista, e vamos orar a Deus, vamos colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Pai amado, eterno e bendito, são agora 8 horas e 5 minutos, nós temos 25 minutos, Pai, para o clamor da fé. Tempo este precioso, Senhor, para nos achegar diante do Teu trono com expectativas. Jonatas tinha grandes expectativas. Jonatas, diante do seu escudeiro, disse: o Senhor livra com muitos ou com poucos, para o Senhor não há impedimentos. E então, Senhor, esta coragem, esta fé grandiosa e inabalável, ela é um agente, uma forma de dizer, uma substância espiritual que tem uma reação no mundo espiritual. Como nós lemos, Senhor, sem fé é impossível agradar o Teu coração. Por quê? Porque o Senhor jamais desamparou o seu povo, Pai. O povo de Israel, ó Deus, estava lá agarrado
aos clamores por um rei humano, agarrado aos clamores por um rei humano que lhes desse carros e lhes desse segurança, para que lhes desse vitória contra os inimigos. Mas o Senhor disse: eu sou poderoso para livrar. E aquele rei humano chamado Saul nunca foi um grande rei. Ele era um rei grande, que tinha uma estatura grande, mas nunca foi um grande rei. Ao passo que quando o povo aprendeu a confiar em ti, e a depositar em ti a confiança e a dependência da oração, aí o Senhor levantou a Davi, homem segundo o seu coração, homem humilde, dependente do Senhor, que inclusive era amigo de Jonatas, homem dependente do Senhor. Pai, é maravilhoso observar como o Senhor usa pessoas humildes, como o Senhor usa pessoas que dependem de Ti, ó Pai, pessoas que sabem o seu lugar, pessoas que não se exaltam, pessoas que não querem, sabe, reconhecimentos, o brilho, eu tenho que ser, eu tenho que, sabe, não, cada macaco no seu galho, cada um tem um chamado, cada um tem uma missão nessa terra, e nós, Pai, como igreja de Jesus, precisamos assumir o nosso papel como servos, Pai. Precisamos dar as mãos ao nosso líder espiritual, ao nosso pastor humano que Deus levantou no nosso ministério. Nós precisamos estar unidos ao nosso pastor. Nós não podemos ter espírito de divisão. Nós não podemos dar ouvidos a Satanás, porque reino dividido ficará deserto. A palavra nos disse, Senhor, nesta noite, que aquele escudeiro que estava com Jonatas, ele disse: Jonatas, o que o Senhor fizer através de você, eu estou contigo, cara, eu estou contigo. Se você for, eu vou atrás. Você avançar contra os inimigos, eu estarei junto com você. A tua disposição será a minha disposição. Senhor, a igreja precisa ter esse espírito, Pai. Não é tempo de brincadeiras mais. Não é tempo de perder tempo dando ouvidos a capetas, a Satanás, que não amam a obra de Deus. Não é tempo de dar ouvidos ao mundo ou a pessoas carnais que não amam a nível de sangue, chegar ao ponto de resistir ao pecado até o sangue. Isso disse Pedro: vocês perecem, que vocês não resistem até o sangue. Tem pessoas por aí, Senhor, sonolentas espiritualmente falando, vive uma vida morna espiritual, não tem um compromisso profundo com Deus, não tem um compromisso profundo com a obra do Senhor. Muitas das vezes se colocam como pedra de tropeço da casa do Pai. Senhor, nós como igreja de Cristo não podemos permitir que isto aconteça no meio da igreja do Senhor. Nós não podemos permitir, ó Deus, que a casa do Pai e a obra de Deus, que a evangelização, que as nossas vidas como um altar de adoração a Deus seja afetada. O mundo, Senhor, tenta nos arrastar para lá. É o jugo desigual, é uma amizade errada, é uma sociedade errada, que a pessoa abre com uma pessoa errada, é alguém que tem um pé na igreja, mas ao mesmo tempo tem um pé no mundo, que está sempre arrastando o cônjuge para fora da igreja. Ah não, igreja todo domingo, ah não, live toda sexta-feira, orar todo dia, ler a palavra, não, o que é isso? Isso é coisa de gente bitolada, sabe? Pai, não é tempo mais de perdermos
tempo nessa vida espiritual. Não é tempo, Pai. Nós oramos desta forma porque Saul estava perdendo tempo. Saul tinha espada na mão, tinha a arca da presença e tinha a estola sacerdotal da direção. O cara tinha tudo, tinha tudo. Deus já havia falado milhões de vezes, Deus já havia dado milhões de sinais, Deus já havia feito de tudo para aquele homem entender que era ungido de Deus, mas ele tratava as coisas de Deus sempre da mesma forma, sempre zerava de novo, sempre, sabe, Deus se manifestava e depois zerava para a carne de novo, sabe, sempre voltava para a estaca zero. Ao passo que chegamos aqui a esse capítulo, ó Pai, 14, e ele está lá, inerte, irreverente, não fez questão pela arca do Senhor. A estola sacerdotal permitiu que ficasse com Aías, outra pessoa carnal e irreverente, ou seja, a estola sacerdotal, que era a estola do juízo, que aplicava o juízo e que dava a direção, estava na mão de um carnal, estava dando ouvidos a um carnal. Aí o carnal dizia alguma coisa que não era de Deus e ele ouvia. Aí o carnal dizia alguma coisa contra a obra de Deus e ele ouvia. Aí o carnal dizia: aí, eu acho que esse pastor aí é carnal, eu acho que esse pastor aí não é de Deus, eu acho que esse pastor aí é isso e aquilo, e ele ouvia. Por quê? Porque sempre voltava a estaca zero. Deus falou 1, 2, 3, 5, 10, e ele sempre voltava a estaca zero. Isso é o que? É a ausência da dependência do Senhor. Esse é o tema desta noite, Pai. Nós precisamos de dependência do Senhor, como Jonatas, como Davi, pessoas que sabem o seu devido lugar diante de Deus e dizem: Senhor, o Senhor está sempre em primeiro lugar, o Senhor está sempre em primeiro lugar. E então esse homem tinha uma fé inabalável que Deus poderia livrar o seu povo. Israel estava escondido nas cavernas, Israel estava amedrontado nas cavernas, Israel estava cheio de terror na vida, mas bastou um homem chamado Jonatas confiar em Deus, depender do Senhor, ter fé no livramento de Deus, e diz que o Senhor inverteu esse quadro. O Senhor jogou um terror no campo do inimigo, o Senhor jogou um terror no campo dos filisteus, ao passo que eles fugiram, e Israel teve uma grande vitória. Ó Senhor amado, Deus bendito e misericordioso, é hora da tua igreja estar unida, primeiro como o escudeiro e Jonatas. É hora do seu povo estar unido como esses dois, na mesma disposição, no mesmo espírito, querendo ver Deus livrar o seu povo, querendo ver Deus abrir a porta para o seu povo, querendo ver Deus dar grandes vitórias para o seu povo, querendo ver Deus tirar o seu povo das cavernas, dos esconderijos, das derrotas, das vergonhas, para uma grande obra a ser feita. Em primeiro lugar, o seu povo, Deus precisa estar dependente de ti, como Jonatas estava dizendo: o Senhor pode livrar com muitos ou com poucos, basta que o Senhor nos mostre o momento certo de agir. Senhor amado, eu creio, Pai, eu creio que quando estamos em perfeita sintonia com o Senhor, em dependência, em oração, ó Pai, o Senhor livra, o Senhor abre portas, o Senhor concede maravilhas, porque o tempo é hoje, meu Pai. Assim como Jonatas e Israel estavam diante de um quadro dificílimo, era uma guerra desigual, era uma guerra absurdamente desigual, mas o Senhor concedeu um grande livramento.
É o quadro que nós vivemos hoje, ó Pai. O mundo está em guerra. O mundo está em guerra. A ONU agora tem lá um projeto para estabelecer uma declaração em que pretendem estabelecer o aborto como um direito humano. Assassinar uma criança no ventre vai passar diante do que eles acham a ser direito dos seres humanos. Senhor, isto é uma verdadeira adoração a Moloque. A Moloque. Uma verdadeira adoração ao Deus fenício. Ao Deus fenício, ao demônio fenício. É uma afronta contra Deus. É uma afronta contra Deus. E se nós abrirmos o livro de Levítico, capítulo 20, o Senhor responsabiliza quem sacrifica a criança e quem vê sacrificar e não faz nada. Ó Deus, grande parte das pessoas que se dizem evangélicas estão dando seu voto para políticos que apoiam o aborto. Estão dando seu voto para políticos que levantam a bandeira do aborto. Não pensem que deixarão de ser responsabilizadas. Deus está vendo isso. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao Deus da vida e a Moloque ao mesmo tempo. A igreja não pode estar dividida, meu Pai. A igreja não pode se dividir nesta hora. Nós precisamos servir a Deus. Precisamos dar o nosso testemunho público como civis. Precisamos dar uma resposta e dizer para o mundo que o nosso Deus deixou nos princípios bíblicos, que nós não abrimos mão, que nós observamos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, precisamos entender, como Jonatas, o que é viver na dependência de Deus, Pai. O que é viver na dependência da oração. O que é viver na dependência da fé. Precisamos entender, como aquele escudeiro, o que é viver no mesmo espírito de unidade com Jonatas, o seu líder espiritual. A igreja não pode estar dividida, Pai. Nós não podemos quebrar os princípios de autoridade espiritual. A Tua palavra diz que Tu estabelecestes apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é questão de um ser mais importante do que o outro. Diante de Deus nós somos filhos. Mas a questão é dos papéis que precisam ser bem desempenhados. Não pode haver divisão no corpo. O braço não pode querer ser olho. O olho não pode querer ser boca. Nós precisamos estar unidos com a nossa liderança espiritual. Às vezes, Pai, tem pessoas que nem oram pelos seus pastores, nem oram pela sua igreja. Às vezes tem crente que nem vai ao culto, só se lembra da igreja quando está com problema, só se lembra da igreja quando o cerco aperta, só se lembra do pastor quando está cheio de problema. Aí pega o telefone e liga a qualquer hora do dia, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa, liga e quer ficar às vezes 5 horas direto no telefone. Nós não podemos, Pai, ser assim. Se a palavra fala dos maus pastores, também fala do coração obstinado e rebelde das ovelhas. Por outro lado, a palavra fala dos pastores segundo o coração de Deus, que irão pastorear com inteligência e conhecimento. E também fala das ovelhas, que se deixarão pastorear mansamente e humildemente. Senhor amado, esse é o retrato de pastor e ovelhas que o Senhor deseja para esses últimos tempos, unidos na mesma disposição daquele escudeiro com Jonatas, e Jonatas e o escudeiro
absolutamente dependentes do Senhor, em oração e fé, sabendo que o Senhor é poderoso para livrar, com muitos ou com poucos. Assim, Senhor amado, nesse espírito de dependência do Senhor, respeitando, Pai, os princípios bíblicos, respeitando, Senhor, a autoridade da palavra, aliançados com o nosso ministério, com a nossa liderança, aliançados uns com os outros na igreja do Senhor, em comunhão, em fé. Esse é o quadro que 1 Samuel 14 nos apresenta do que significa viver na dependência da oração e da fé. Porque às vezes as pessoas, Senhor, acham que dependência de oração é simplesmente orar, mas orar sem princípios. Às vezes a pessoa está orando para a pessoa cair, está orando para outra pessoa ser envergonhada, está orando porque ela simplesmente quer, sabe, ficar rica, bonita e maravilhosa, e não está olhando nem para o vizinho que está passando fome, não está olhando lá para a obra de Deus que precisa de pagar o aluguel e precisa de evangelizar, não está nem aí para o pastor que vai passar necessidade se a igreja fechar, porque o pastor vive da obra de Deus, integralmente da obra de Deus, está nem aí, cada um por si e Deus por todos. Aí acha que Deus está ouvindo oração, aí acha que Deus está se agradando da vida da pessoa, está distante do que é ser cristão, está distante do que é depender de Deus. Igreja é comunidade, igreja é uma comunidade, é um corpo, nós precisamos estar unidos como corpo. Esses princípios são princípios que envolvem a vida da oração. Esses princípios são princípios que envolvem a fé, porque fé não é um sentimento intelectual e difuso no campo imaterial. Fé é a minha aplicação, é o que eu faço, é a minha atitude. E isso é fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tanto lá em Abacuque, fé, fidelidade, quanto lá em Marcos, fé / dependência de Deus. Então, Senhor, nós precisamos ter mais humildade, porque às vezes o pastor vem, se prepara uma mensagem, estuda, vive estudando para trazer uma mensagem, e vez a pessoa que nem lê a Bíblia, já tem anos que não lê a Bíblia, aí vai lá e joga tudo que o pastor está pregando por terra. Por quê? Porque é a última rosquinha do saco de biscoito. E depois acha que está vivendo para agradar a Deus, está vivendo para a glória de Deus. Vai descobrir, de uma forma ou de outra, um dia, mais dia menos dia, está distante do que é ser cristão. Então, Senhor, nós estamos aqui para aprender e orar o que é viver na dependência de Deus, o que é viver na dependência da oração, o que é viver pela fé no grande poder que tu tens para livrar. E aqui no texto tu usaste Jonatas e o seu escudeiro para livrar Israel dos filisteus. Assim sendo, Senhor, eu creio que a tua igreja hoje, no século 21, há de ser esse Jonatas e esse escudeiro. A sua igreja, Pai, dentro desse espectro bíblico, de princípios bíblicos, autoridade bíblica, autoridade espiritual, dependência da oração, dependência de Deus, vida de fé, vida cristã, igreja unida, povo de Deus unido, no mesmo objetivo, na mesma disposição, servir a Deus, fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho. Eu creio que a tua igreja, Pai, será esse Jonatas e esse escudeiro, que vai conceder um grande livramento, Pai, para Israel, um grande livramento para o povo brasileiro. Pai, os dias que estamos vivendo são cruciais, cruciais.
Nós vimos esses dias, Pai, um corrupto, pilantra, roubador, sendo tratado como rei. Sendo tratado como rei. Querendo voltar à cena do crime, para acabar de roubar e destruir o país. Em nome de Jesus, nós não recebemos isso. Está repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos uma nação cristã, uma nação que levante as bandeiras da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, para que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. E a igreja de Jesus seja como Jonatas e o seu escudeiro, vivendo na dependência da oração e na fé no Teu poder grandioso de livrar o Seu povo. Assim, Senhor, colocamos diante de Ti, uma vez mais, a nossa lista de oração, ó Pai. São aqui muitos nomes, são aqui muitas famílias, muitas vidas, são questões, Pai, financeiras, são questões de desemprego, são questões de saúde, são questões da vida espiritual, são pedidos, são sonhos, são pessoas, Pai, que têm objetivos, planos, sonhos. Pai, então pessoas, eu sei que temos pessoas aqui que têm um forte desejo de te servir mais e mais, de abençoar mais e mais a Tua obra. Eu sei que temos pessoas aqui, Pai, que pedem a Ti grandes vitórias, para que possam abençoar grandemente a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Seu nome, abençoa essas vidas, Pai. Abre portas para essas vidas, Senhor, que têm vivido grandes dificuldades e grandes desigualdades, assim como Jonatas, seu escudeiro, contra os filisteus. Dá uma grande vitória, Pai, porque o Senhor livra com muitos ou com poucos. Para o Senhor não há impedimentos. Dá grandes vitórias, Senhor. Dá grandes vitórias para esta pessoa que está orando, Pai. O Senhor nos deu uma grandiosa vitória, milagrosa, Pai, lá em Itaipu, nos dando uma igreja própria. Nós Te louvamos por essa grande vitória. Nós Te louvamos por essa grande bênção. Nós Te louvamos, Senhor, e declaramos que aquele lugar será usado grandemente por Deus. Nós vamos ver pessoas sendo salvas, nós vamos ver pessoas sendo curadas, nós vamos ver famílias sendo curadas, libertas, nós vamos ver o Evangelho ser pregado, nós vamos ver o nome de Jesus ser glorificado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, oramos também por uma sede própria aqui no Rio de Janeiro, ó Pai. Uma sede própria aqui no município do Rio, para que tenhamos 2 igrejas próprias, e assim possamos, Pai, invadir o Brasil todo com a palavra da graça de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Abre portas para as Tuas ovelhas, Pai. Oramos especialmente, ó Pai, pela Andréa Ferreira da Silva, a Sandra Cardoso do Amaral, a Terezinha de Jesus, a Suzana e a Sueli Fabiane, que estão enfrentando câncer. Em nome de Jesus, nós declaramos o câncer reduzido a nada. Declaramos o câncer reduzido a coisa de nenhum valor. Declaramos uma cura milagrosa para a glória de Deus, Senhor. Que do alto da cabeça à planta dos pés, estas vidas sejam totalmente curadas. Em nome de Jesus. E que nós possamos trazer aqui grandes testemunhos do grande livramento que o Senhor concedeu a essas vidas. E a todos os outros nomes, Pai, estão diante do Senhor, para o louvor e para a glória de Deus. Nós oramos e ligamos aqui na terra. As orações agora, Senhor, estão ligadas. Teu povo agora, estenda suas mãos comigo. Em nome de Jesus, estenda aí no seu lugar, na sua casa, onde você está. Estenda as suas mãos agora. Estamos ligando aqui na terra, Senhor. Caiam por terra as barreiras do inimigo. Caiam por terra, Senhor, as estratégias de Satanás. Caiam por terra, Senhor, todas as vozes diabólicas
que têm se levantado contra a obra de Deus sejam repreendidos em nome de Jesus, Pai, e que a tua igreja, o teu povo, tenham grandes vitórias, Pai, nessas grandes lutas e dificuldades, as quais nos vemos diante delas, assim como Jonatas e seu escudeiro diante dos filisteus, porque o Senhor livra, o Senhor salva, porque o Senhor é poderoso. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amada igreja, chegamos ao final desta live. São 8 horas e 32 minutos, quase 30 minutos de oração ininterruptas. Louvado seja Deus por todo o mover que o Senhor está operando em nosso meio. Eu creio que grandes testemunhos virão, grandes milagres do Senhor serão operados, pessoas serão avivadas, caloradas pelo fogo do Espírito Santo de Deus, para viver grandes livramentos, grandes vitórias, grandes bênçãos do Senhor nas suas vidas, em nome de Jesus. Eu espero você no próximo domingo, às 9 horas e 20 minutos, aqui na rua General Roca 340, dentro da galeria, sala 7. Venha estar conosco, é um salão na verdade. Venha estar aqui conosco, venha celebrar a Deus, venha adorar, venha bendizer, venha glorificar. Nossa amada pastora estará trazendo em nome de Jesus a palavra do Senhor, a pregação da palavra será uma bênção para a glória do Senhor, e em nome de Jesus o mover de Deus extraordinário. Nesse próximo domingo aqui na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, você é nosso convidado. Venha presencialmente servir, adorar e bendizer ao Senhor. Também estaremos pelas nossas lives, as nossas mídias sociais, no YouTube, @Cristo Vive Missão. Eu encorajo você também que vá lá agora, se inscreva, por favor, em nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado das nossas lives, para a glória do Senhor, tá bom? Brevemente estaremos também na rua Francisco Cruz Nunes, na nossa sede lá de Itaipu, servindo a Deus e adorando presencialmente para o louvor e a glória de Cristo Jesus nosso Senhor. Peço as suas orações, incentivo você que seja um semeador, ofertante, dizimista da casa do Pai, inclusive para as grandes obras que nós iremos ter lá na Itaipu, que estamos na fase do projeto e precisamos de sinais e prodígios da parte de Deus. As informações bancárias da igreja, assim como endereço e horário de culto, você encontra no nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão, em nome de Jesus. Eu aguardo você no domingo às 9 horas e 20 minutos. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje eternamente na sua vida. Você tenha uma noite de sono abençoada, revigorante, um final de semana maravilhoso, um final de semana abundante, um final de semana cheio da glória do Senhor. Eu quero terminar também este culto agradecendo, orando e declarando chuva de bênçãos sobre a vida da nossa amada diaconisa Sueli Andrade. Nossa amadinha fará aniversário no domingo, dia 28, uma pessoa que nós amamos, temos um carinho muito especial pela nossa irmã, particularmente também eu, Anderson Nogueira, nutro um carinho, admiração muito especial pela nossa amada irmã Sueli. É uma mulher de Deus, é uma serva do Senhor, humilde, uma mulher humilde, uma mulher que serve a Deus com alegria, uma esposa exemplar para o nosso amado irmão Jorge, abençoado com esta mulher virtuosa para a glória do Senhor, uma excelente mãe, uma bênção, uma vovó abençoada de Deus, ungida do Senhor. Parabéns, amada irmã Sueli,
muitos anos de vida. Wada vai estar viajando nesse final de semana, em descanso e celebrando seu aniversário. Nós temos um carinho muito grande por tua vida, declaramos um beijo, um abraço no seu coração em nome de Jesus, amém? Tenham todos aí uma noite abençoada, cada uma das ovelhinhas de Jesus, sintam-se amadas, abraçadas, um forte abraço do seu pastor que te ama, que lhe ama, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que ora pela tua vida. Eu oro pelo teu bem, eu oro pelo teu crescimento, eu oro pela tua vitória, eu oro pelo teu fortalecimento espiritual. Que em nome de Jesus, Deus te livre sempre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Que Deus te sustente, não permita que você caia, que você escorregue, que a tua vida esteja sólida, que nada te falte na tua vida, você tenha suprimento e abundância em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Beijo, abraço, até domingo, 9h20 da manhã. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.